Olá a todos, me chamo Túlio Madson Galvão e no vídeo de hoje vamos falar sobre a crítica de Nietzsche ao que ele denomina de cultura socrática, presente na obra O Nascimento da Tragédia, sobretudo na parte 18 e na parte 20. O Nascimento da Tragédia, publicado em 1872, foi a primeira obra de Nietzsche, quando ele detinha a cátedra de Filologia Clássica na Universidade de Basileia. Foi uma obra muito polêmica no meio filológico da época, sobretudo como o modo como Nietzsche aborda a tragédia de modo pouco filológico. Ali já podemos observar um Nietzsche filósofo, ou pelo menos um Nietzsche crítico à filologia clássica de seu tempo. Para Nietzsche, o estudo da história deveria estar condicionado ao presente e, sobretudo, ao futuro. Então, quando Nietzsche se volta à tragédia grega, ele está tentando pensar, sobretudo, o contexto onde ele se encontrava. Precisamente a proximidade que ele tinha na época com o músico alemão Wagner. Então, além de tentar propor um renascimento do espírito trágico grego através da arte, da música de Wagner, Nietzsche também pretendia criticar a filologia de seu tempo, que se voltava ao passado como mera erudição, como apenas uma forma de se pavonear de um certo conhecimento histórico com o intuito de acumular um capital cultural sem aplicar esse conhecimento à vida, né? Essa dissociação entre conhecimento e vivência, que Nietzsche vai criticar, que na visão dele é uma consequência desse primeiro impulso inicial que começa já lá com Sócrates e o que ele denomina de uma cultura socrática ou uma cultura alexandrina, que era essa disposição de encarar o conhecimento como mera erudição. Antes de mais nada, é importante salientar que quando Nietzsche critica Sócrates, ele não está necessariamente se referindo ao Sócrates histórico, mas o que fizeram do pensamento de Sócrates, o que ele chama de socratismo ou Sócrates moribundo. Como sabemos, havia várias escolas socráticas, denominadas escolas socráticas menores. No entanto, aquela versão de Sócrates que foi preponderante na história da filosofia é, sobretudo, aquela versão, o Sócrates platônico, né? Boa parte do socratismo deriva da visão que Platão teve sobre Sócrates. E esse Sócrates moribundo, esse socratismo, parte primeiro da valorização da razão em detrimento dos instintos, que é uma forma de negar o corpo e negar a vida, e também uma idealização do mundo, no seguinte sentido, de criar o que ele chama de um além-mundo, um outro mundo que não esse, que seria o plano inteligível, o mundo das ideias. E ao fazer isso, ao se dizer que o mundo verdadeiro não é esse, é um outro, um mundo ideal, e esse mundo está repleto de erro, de engano e de sofrimento, a consequência direta disso é a negação da vida, né? É o niilismo. Então, o niilismo presente no pensamento de Sócrates está tanto em negar o corpo, negar os instintos, em detrimento da racionalidade, quanto também em negar esse mundo em detrimento de um mundo ideal. O que é um movimento que depois, dirá Nietzsche, vai dar no cristianismo, né? Para Nietzsche, o cristianismo é um platonismo para as massas. Então, o mesmo intuito de criar um além-mundo, um outro mundo que não esse, presente no socratismo, também estará no cristianismo e, posteriormente, também estará no cientificismo, que é uma consequência direta desse socratismo. Sendo que no cientificismo, esse mundo ideal, esse outro mundo, esse além-mundo, estará sempre para frente, né? No futuro ideal, no progresso, quando a ciência irá solucionar todos os males do mundo. Então esse paraíso perdido, esse além-mundo estará sempre na frente, como uma promessa de mundo melhor. Todos esses movimentos, o socratismo, o cristianismo e o cientificismo, parte do mesmo pressuposto que Nietzsche denomina de otimismo socrático. Esse otimismo que Nietzsche identifica no pensamento de Sócrates consiste na ideia de que, através do conhecimento, é possível livrar os males do mundo, é possível curar as dores do mundo através do conhecimento. Para o socratismo, para o Sócrates e Platão, como sabemos, o mal é fruto da ignorância.
aquele que comete mais ações, comete não porque é mal em si, mas porque é ignorante, porque se conhecesse o sumo bem, jamais praticaria o mal. Então, nessa visão otimista, é possível potencialmente livrar o mal do mundo através do conhecimento, que seria esse o papel do filósofo. Isso se contrapõe, vai dizer Nietzsche, à visão que ele chama a visão trágica do mundo, presente tanto na cultura grega quanto nos filósofos pré-platônicos, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Então, ao contrário do que costuma se definir como o período áureo da filosofia grega, que seria essa santa trindade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, para Nietzsche, aí há uma decadência da filosofia grega. O período de ouro da filosofia grega foi o período anterior a Sócrates. E por quê? Porque nesses filósofos pré-platônicos havia a ideia de que o sofrimento é inerente ao mundo e o sofrimento era inerente à vida. Não há como dissociar sofrimento e vida. Viver é sofrer. Então, como as pessoas estarão daqui a 50 anos? Sofrendo. Daqui a 500 anos? Sofrendo também. Essa é uma visão trágica do mundo que estava presente na cultura grega de modo geral e era repassada sobretudo através da arte, da tragédia grega. Podemos pensar em 3 grandes modelos de heróis para os gregos. Havia o herói homérico, que é aquele pautado sobretudo na coragem, o Aquiles, que com os seus 50 mirmitões enfrenta todo o exército troiano ao desembarcar na praia. É o modelo, o primeiro arquétipo de herói de grego, que era esse herói apolíneo, sobretudo, que era o herói homérico. Depois vai vir o que viria a ser o herói trágico. Então, o que torna o herói trágico herói? No que consiste o heroísmo do herói trágico? Ao contrário do herói homérico, de Aquiles, onde parece que todos os deuses conspiram a seu favor, no herói trágico é o contrário. Se tem algo pode dar errado com o herói trágico, dará. Então, o herói trágico é aquele que se depara com a tragicidade do seu destino. No entanto, o seu heroísmo consiste em aceitar e afirmar esse sofrimento e essa tragédia, que é o seu destino. Podemos pensar aí no mito de Sísifo, ou também podemos pensar no Édipo, como o modelo desse herói trágico que aceita o seu destino. E aí, após isso, podemos identificar com Sócrates, sobretudo, e a influência que Sócrates teve nas tragédias de Eurípides, uma mudança nessa visão sobre o modelo de herói. E aí passaria a vir o herói socrático, que é aquele, sobretudo, dialético, é aquele que tenta curar os males do mundo através da razão, através do logos, do diálogo. Então, esse herói socrático, que se constitui a partir do pensamento de Sócrates e sua influência nas obras de Eurípides, ele se torna decadente porque há aí uma visão de que a tragicidade do mundo ela pode ser curada. E para Nietzsche, negar o sofrimento do mundo é negar a vida, porque o sofrimento é inerente à vida. Não é possível pensar numa vida onde não haja sofrimento. Mas a partir dessa visão socrática, a partir do socratismo, que vai ter influência tanto na filosofia quanto na arte, se pressupõe que esse sofrimento inerente ao mundo é curável. E é curável, sobretudo, através do conhecimento, da dialética, do uso da razão, que é uma visão oposta àquela que era passada, aquela sabedoria trágica, que era repassada, sobretudo, na arte grega, nas tragédias gregas, que afirmavam esse caráter trágico e esse sofrimento inerente à vida. Para Nietzsche, na tragédia grega, havia a junção de 2 impulsos estéticos, o que ele chama de apolíneo, que está ligado tanto a essa individualidade do herói homérico, de Aquiles, quanto é também um impulso estético associado à beleza, a beleza no sentido de formas. Já a arte
dionisíaca, que vem através dos cultos de Dioniso, né? É importante ressaltar aí, e o Nietzsche aponta isso, que a tragédia grega surge inicialmente dos cultos a Dioniso. O próprio nome tragédia vem de tragos, que era bode, porque no culto a Dioniso se fazia um círculo onde era sacrificado um bode e depois as pessoas comiam a carne crua do bode e depois havia uma grande orgia. Sendo que nas cidades aristocráticas, Atenas, houve uma resistência muito forte em aceitar esse culto a Dioniso. Então houve uma espécie de apolinização desse elemento dionisíaco, esse elemento dionisíaco que está sobretudo voltado à dissolução dos corpos, à ausência de individualidade que está presente num impulso apolíneo. Então, o elemento de decadência que Nietzsche vai identificar no socratismo, em contraposição à visão trágica do mundo, presente anteriormente entre os gregos, é essa associação entre o bom, o belo e a verdade, o conhecimento, como se aquelas pessoas que buscassem o conhecimento, que dedicassem a sua vida em busca da verdade, fossem moralmente superiores. O que sabemos que não é verdade. A nação mais culta no século XX, a Alemanha, com o melhor sistema de ensino, produziu o horror do Holocausto. Então, não é verdade que necessariamente há essa associação entre o conhecimento e o bom. Porque passa a se estabelecer aí o que Nietzsche chama do Deus ex machina euripidiano, que estava presente nas tragédias de Eurípides, que é assim, quando a trama da tragédia parecia não se desenrolar, não haver um sentido para aquela falta de sentido da encenação, então descia um Deus, era um recurso estilístico, no guindaste, daí Deus ex machina, e esse Deus solucionava tudo aquilo toda aquela falta de sentido presente na tragédia. Então tal coisa aconteceu porque Deus quis, e pronto, isso dava um desfecho àquela história. Então, do mesmo jeito, com esse socratismo, vai haver essa noção de que haverá um Deus ex machina, que haverá algum momento onde toda essa falta de sentido da existência passará a ter sentido, né? Haverá esse desfecho mirabolante, que será dado sobretudo através do filósofo, que é esse que, através do sumo bem, tem esse papel de curar os males do mundo. Então esse socratismo vai gerar aquilo que Nietzsche denomina de uma cultura socrática, ou uma cultura alexandrina, ou uma cultura teórica, que parte dessa ilusão de que é possível curar as dores do mundo através do conhecimento. Nietzsche não é contra a ilusão. Pelo contrário, a ilusão é necessária para Nietzsche. Não se vive sem ilusões. A ilusão é, inclusive, uma estratégia da vida para que possamos continuar vivendo. Porque se nos deparássemos com toda a tragicidade e a falta de sentido que é a existência, acabaríamos caindo naquilo que Nietzsche chama da sabedoria de Sileno, o pessimismo de Sileno. Sileno é o deus que educou Dioniso. E certa vez foi perguntado a Sileno por um rei o que era desejável, o que era mais desejável à humanidade. E Sileno, ao relutar muito, finalmente respondeu, dizendo que aquilo que era mais desejável aos humanos, primeiro, era nem ter nascido. Mas uma vez que nascemos e estamos lançados aqui, o ideal era morrer o quanto antes. Então isso reflete essa sabedoria pessimista que não se sustenta sem uma ilusão que nos fixe na existência, nos coloque aqui e nos faça afirmar essa vida. Então, ilusões são necessárias. O problema é como essa ilusão vai afetar a nossa vida no sentido de potencializar a nossa vontade de viver ou o contrário, fazer com que nós vivemos em função de uma vida futura ainda por vir.
Então, há três grandes tipos de ilusões que fundamentam três disposições culturais. Uma delas é essa cultura alexandrina, socrática, a outra seria uma cultura helênica que toma como ilusão esse impulso estético de embelezar o mundo e de tornar essa tragicidade da existência em arte. O outro tipo de ilusão que seria uma cultura budista, é aquela que propõe uma vida eterna, como se algo de nós permanecesse nessa existência. Então, aceitamos a tragicidade do mundo porque a nossa existência, na verdade, é eterna. Isso serve como consolo para que possamos aceitar esse destino trágico. Então, para finalizar, proponho pensarmos nas consequências dessa cultura teórica, dessa cultura socrática, presente até hoje nas nossas instituições de ensino. A própria relação entre professor e aluno. A própria palavra professor e aluno. Professor vem de professar, aquele que vê as coisas que ainda vão acontecer. Aluno vem de alux, aquele que não tem luz. Então, essa visão de que o conhecimento torna alguém melhor ainda está presente nas nossas instituições de ensino. Ainda é um dos objetivos da universidade essa visão de que o conhecimento repassado ali tornarão as pessoas melhores, o que não necessariamente é verdade. Além disso, há presente até hoje nas nossas instituições de ensino esse descolamento entre conhecimento e vivência, como se a universidade não fosse também um espaço de vivência e de convivência, de vivência compartilhada, e de que isso não seria desejável na educação, porque na universidade o principal papel dessa instituição é tão somente o conhecimento. Isso é um reflexo ainda dessa cultura socrática que tenta, através do conhecimento, curar o mundo ou tornar as pessoas supostamente melhores. Além disso, essa visão socrática, essa cultura socrática, também está presente no modo como lidamos hoje com o conhecimento e com a própria formação e o próprio papel da universidade. Nietzsche vai criticar essa visão de que a universidade deveria formar especialistas para serem inseridos no mercado de trabalho. Essa formação especializante é tão danosa quanto o seu oposto, que é aquela formação que a gente chama de jornalística, a bildungsjornalística, que é aquela visão de conhecer as coisas apenas por conhecer, apenas por mera erudição, sem que necessariamente isso tenha alguma relação com a sua vida, com a sua vivência. Então, para Nietzsche era necessário conhecer na medida que se vivencia. Não conhecer para se destacar, ou para conseguir um diploma, ou para tomar o conhecimento como um mero capital cultural, mas conhecer na medida em que esse conhecimento aumenta, vivifica as minhas vivências e aumenta a minha vontade de viver. Essa seria a relação que que deveríamos ter para Nietzsche com o conhecimento. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até mais.